Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nesta série de vídeos meditando sobre o perdão como um estilo de vida. Eu gostaria de convidar você para esta última fase deste caminho que nós estamos trilhando, onde nós vamos aprender juntos a transformar o mal em bem. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje pedindo ao Senhor que nos acompanhe e que nutra em nós o desejo de assumirmos a sua graça em nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 50, no verso 3, diz assim: Tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua compaixão. Lava-me inteiro do meu pecado, purifica-me completamente. Que o Senhor venha em socorro de nossas fraquezas no dia de hoje e nos dê graça para reconhecermos a grandiosidade do seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos retomar um pouco o nosso percurso até aqui. No primeiro momento, nós aprendemos a importância do reconhecimento das nossas faltas. Esse reconhecimento que é capaz de gerar em nós a aceitação das nossas limitações. No segundo momento, nós meditamos sobre o perdão que nós pedimos a Deus, o perdão dado a nós mesmos e o perdão ofertado aos nossos irmãos e irmãs. Agora, neste terceiro momento, nós vamos aprender a transformar o mal em bem, integrando assim dentro de nós tudo aquilo que não é tão bom, aceitando aquilo que somos para vivermos livres, escolhendo aquilo que é bom. Nós iremos agora refletir sobre uma arte, um trabalho artesanal. Ele é simples, mas carregado de sabedoria. A arte de aproveitar das próprias faltas para o crescimento e o amadurecimento pessoal. São Paulo viveu profundamente esta realidade. Nós sabemos que ele foi um grande místico, mas para não se encher de soberba, ele teve que ter a coragem de constatar o próprio mal. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versos 7 até o verso 10, nós podemos acompanhar este relato do próprio São Paulo. Por isso você pode ir na tua casa também tomar a Bíblia, pausa o teu vídeo e vá lá no capítulo 12 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz assim para nós: já que essas revelações, ele está falando da sua vida mística, eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi a Deus que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isto, me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. São Paulo aqui, nestes versos, se dirige a algumas pessoas
que tinham posto em dúvida a autoridade da sua vocação. O apóstolo se defende, mostrando seus insucessos e até mesmo sua glória, que vem não das grandezas, daquilo que ele experimentava, mas que vinha justamente de sua fraqueza. Ele não conta vantagens. Talvez este seja o grande mal do orgulho, sempre querer ser melhor do que se é. A transformação das falhas em algo bom é possível, desde que nos disponhamos a reconhecê-las e aceitá-las como São Paulo. Elas passam a ser canal de abertura a Deus, pois trata-se de um reconhecimento maduro de nossa incapacidade e da nossa fraqueza humana. Aqui neste texto de São Paulo, nós encontramos 6 frases fundamentais no processo da transformação de nossas faltas. A primeira, um aguilhão na carne. São Paulo reconhecia que trazia dentro de si um espinho. Então, o primeiro passo é o reconhecimento das nossas fraquezas. Como isso é profundamente humano, como isso é belo. A segunda frase, a fim de que eu não me encha de soberba. É preciso que nós tenhamos a coragem de destruir a ideia de que eu me basto sozinho. É preciso quebrar a postura de ficar contando vantagens, querendo ser sempre o melhor, ser o centro das atenções. A terceira frase de São Paulo, eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. São Paulo está falando da realidade do espinho da sua carne. E ele pedia constantemente ao Senhor que o afastasse dele. É preciso, meu irmão, minha irmã, aprender que não somos autores da nossa própria santidade. Mas, para sermos santos, nós dependemos totalmente de Deus. Por isso, a necessidade da oração constante. A oração deve nos fazer dependentes do Senhor. E quando nós dependemos dele, Ele quem realiza em nós a obra da transformação. Então, por mais que nós busquemos, nós precisamos ter essa atitude do abandono, o abandono sereno na graça de Deus. A quarta frase, basta-te a minha graça. Deus não atende o pedido de Paulo, deixa-lhe o mal como um ensinamento. Nós precisamos aprender a suportar o mal que está dentro de nós e a aprender a não sermos determinados por ele. Nós podemos escolher ser diferentes, mesmo carregando tendências ruins. A quinta frase, a força na fraqueza. A fraqueza do ser humano é o lugar em que se exprime plenamente o poder de Deus. Nosso Senhor nos ensinou que Deus resiste ao coração dos soberbos e se revela aos pequeninos. Então a graça de Deus se revela plenamente naquele que se faz frágil, pequeno, que mostra aquilo que é. A sexta frase, eu me comprazo nas minhas fraquezas. Paulo não canta a sua glória, não pode fazer isso, porque sabe de sua fraqueza. E nós também precisamos, assim como São Paulo, deixar de cantar nossas glórias e começar a mostrar a nossa simplicidade, a nossa pequenez, a nossa fraqueza. São Paulo aprendeu com a fraqueza a deixar Deus agir.
fica-nos a compreensão de que Paulo ama ser fraco. Por isso, cuida da sua fraqueza, com esperança de deixar a presença e o poder de Deus realizar a sua obra, até transformar o mal em bem. Hoje temos uma tarefa. Como Paulo, devemos nos perguntar: quais são as minhas fraquezas? Depois de responder, nós precisamos ter a coragem de enumerar as nossas fraquezas, saber quais são elas. Uma pergunta que eu me faço e convido você também a fazer: nós temos contado vantagens diante dos outros, me achando melhor? Diante das minhas fraquezas, eu me deixo dominar por elas ou tenho me aberto à graça de Deus para que opere sua graça apesar delas? Essas perguntas podem ser orientadoras para a nossa reflexão deste tema tão importante: aprender a transformar o mal em bem. O passo seguinte que nós daremos na semana que vem é justamente o de aprender a ajudar os nossos irmãos e irmãs a carregar seus fardos. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando reconhecemos o fardo que temos, nós aprendemos a ser solidários com aqueles que estão sofrendo. Então fique conosco, participe conosco dessa meditação. A semana que vem nós nos encontramos novamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de amor e de misericórdia te ajude nesta caminhada de reconhecimento do perdão como um estilo de vida e derrame sobre você, sobre sua casa, sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.